Olá, seus maravilhosos! Bora começar mais um Multimix aqui na nossa amada Multi-RS e também TV Cultura todos os dias, cara, a partir das 5 horas da tarde. Este amigo que eu vos falo recebe as pessoas mais legais e interessantes deste mundão de Deus no meu clássico sofá branco, que depois de um ano segue branco. Por incrível que pareça, passou o Réveillon e ele segue branco, tá? Não tá ainda, ninguém botou o pé, só eu, mas aí meu pé é limpo, tá ligado? Portanto, já sabe, né? Temos encontro marcado todos os dias às 5 horas da tarde e também lá no YouTube, youtube.com/multi-RS, porque temos tudo e mais um pouco fula também da programação deste canal maravilhoso, até porque somos todos multi a partir de agora, cara. Você tá chegando de Júpiter agora, tá sabendo? A nossa amada Umbra TV, depois de 20 anos de história, agora é multi-RS. Portanto, avisa todo mundo e avisa também que vai começar o Multimix hoje com duas mulheres maravilhosas, que por incrível que pareça são duas escritoras maravilhosas e mais incrível ainda, são mãe e filha. Portanto, gosto de literatura, gosto de histórias interessantes. Segura aí, Capuzinho, a Sônia Branco, meu querido. Vai, vai, vai. Palmas para a família, cara. Fernanda e Melissa, Melissa e Fernanda, mãe e filha e escritoras, cara. Eu tenho todo um apreço e um carinho por quem consegue botar coisas legais em páginas. E escrever e transcrever. Gurias, muito obrigado. Nós que agradecemos. Boa tarde, Capu. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Que legal. Em primeiro lugar, obrigada pelas pessoas mais legais, interessantes e maravilhosas. Mas são duas mulheres maravilhosas, até porque olha o olho dessa mulher, rapaz. Deus me livre. Eu queria esse olho por um dia de festa só. Depois tava liberado, tá ligado? Mulher do céu, me conta primeiro. Vamos começar com a mãe e depois a gente vai cair na filha pra dizer como é que a filha também pegou esse dom, essa vontade e esse interesse que normalmente, com todo respeito à nova geração, mas não é a primeira coisa que a galera pensa, tá ligado? Em escrever um livro, trabalhar com literatura e tal. Como é que tu entrou na questão de escrever livros? Qual que é a história desse livro e quanto tu acha que a tua influência bateu lá também? Bom, eu sempre gostei muito de ouvir histórias, né? De ler, sempre fui muito leitora, sempre tive muita ideia desde a escola. Sempre era aquela guria que queria escrever texto, queria inventar história, queria fazer teatro. Pela escola ou pela família? Pela família e por mim. A vontade sempre foi muito minha, assim. E aí, com o tempo foi passando, a gente vai deixando um pouco de lado, como tu falou, não é a coisa assim, mais interessante, né? Não é aquela coisa assim, que chama a atenção na adolescência, fiz outras coisas, enfim. E quando eu entrei na universidade, que eu fui aluna da Federal do Rio Grande do Sul, comecei a fazer oficinas literárias, depois eu fiz a oficina do Assis na Mas PUC. a faculdade foi de? Letras. Tá. Eu sou bem em casa. Eu sou professora de português e literatura. E eu sempre gostei muito de escrever, né? Então, daí, na universidade, eu resolvi que, vou fazer esses cursos e vou retomar esse hábito de escrever ficção, né? Na verdade, porque eu sempre gostei de ficção. Aí fui escrevendo e comecei a publicar, comecei a participar de prêmios literários, comecei a enviar contos, né? Há quantos anos isso? Isso aí, eu tinha meus 20 e poucos, estava na graduação. Legal. Já faz um tempinho. E daí eu comecei aí quando quando sempre assim, aquela coisa, né, Capu? A gente começa, todo mundo tem uma ideia pra escrever. Todo mundo, queria escrever uma história, eu tenho vontade de escrever. Todo mundo é muita gente, porque eu não tenho ideia de nada. Eu não escrevo nem abrir estrelinha, tá ligado? É complicado, cara. E por isso que eu admiro tanto quem tem esse dom, sabe? De pensar numa ideia e principalmente organizar o storytelling da história. Aí que eu quero chegar, que é a parte mais difícil. Porque ideia é fácil, a gente tem ideia. Mas, assim, tu manter a continuidade da escrita, né? Tu manter aquela ideia, tu amadurecer, tu levar a história adiante é mais difícil. Imagina. Então, foi com as oficinas literárias que eu comecei a planejar, fazer construção de personagem, fazer aquelas fichas de construção de personagem, fazer linha do tempo, fazer o projeto todo. Isso se aprende, Isso né? se Isso não é uma aprende. coisa que tu vai tendo assim, não é freestyle. Tive um insight aqui e vou... Não. Tem gente que diz que faz assim. Eu não consigo e eu conheço quase todo mundo que eu conheço que escreve e planeja. Não sei se eu acredito que vocês estão assim, tipo, baixou e vambora. Uma entidade ou inspiração, eu acordei inspirado. A inspiração é a primeira parte do processo. Para levar adiante, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer aquela coisa, né? Nem a gente brinca, né, que a escrita é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Porque é trabalho, é relação, né? Tu tem que levar aquilo ali a sério, tu tem que ter uma rotina, né? Tu tem que ter o teu foco. Porque não é fácil manter. Tem aquela coisa meio romantizada do escritor, que o cara fica... sim. É uma ideia muito antiga. Né? A meia luz, o café, várias páginas amassadas num canto. Aquela torre, né? O cara tá Como lá é que é o teu isolado. processo?
Tu tem horário pra sentar e escrever? É computador? É na mão? Eu adoraria ter esse horário, mas assim, quando eu posso, quando eu tô de férias, quando eu tenho tempo disponível, eu gosto de acordar e escrever. Caraca. Eu gosto de acordar, tomar meu acorda? café. O horário da manhã é o melhor. Que loucura. O horário da manhã é melhor pra tudo, né? Eu acho, pra academia, pra qualquer coisa é o horário da manhã. Mas, Não sei, eu infelizmente, tô dormindo, não sei o que acontece de manhã. infelizmente, nem sempre a gente consegue, né? Faz outras coisas, enfim. Aí, assim, o que eu procuro fazer? Por exemplo, se eu reservar um horário, eu tô 3 horas da tarde, eu vou escrever. E eu sentar lá na frente do computador e não tiver ideia, o que eu vou fazer? Eu vou procurar fazer alguma coisa que me conecte com aquela história, né? Aí eu vou ouvir a minha playlist lá de músicas que remetam a esse texto. Assistir filmes. Vou assistir um filme que converse link. com aquilo que eu tô escrevendo. Ou eu vou tirar pra conversar com alguém que também tá escrevendo. A gente já vai chegar na história agora de cada um dos livros, mas a gente tem aqui Sim. esse lifestyle desenhado já de como é que é a tua rotina. Sim. Como é que isso respingou lá? Olha- Primeiro olhar da mãe, depois olhar da filha. Assim, eu nunca incentivei ela... Quer dizer, nunca obriguei. Não foi aquela- guria! Escreve! Com 2 anos, tá ligado? Nunca foi assim. Aliás, eu nunca fui aquela mãe de forçar. Ai, vai ter que aprender idiomas, Tá. vai ter que aprender não sei o quê, vai ter que aprender, ter que ser alfabetizada com 2 anos. Não, eu sempre foi no tempo dela e o tempo dela sempre foi muito rápido. Ela foi avançada, ela pulou de ano na escola, sabe? Ela sempre foi muito avançada. Sim, ela tem 2 PhD já, tá formada, né? Em Harvard, então tá tudo tranquilo. Quantos anos tem? 17. 17 anos, já estamos formados, já estamos com 3 doutorados, certo? Mas assim, eu nunca fui aquela mãe de ai, minha filha tem que saber isso. Não, era no tempo dela. Só que eu sempre gostei muito que ela lesse. Eu sempre li muita historinha antes dela aprender a ler. Eu sempre comprei muito livro, eu tava sempre legal. chegando em casa com um livro novo. Então eu sempre incentivei ela a ser leitora. E aí foi meio que ela vendo, eu acho, ela escrevendo, e ela começou a gostar de escrever. Ela desde quanto tempo começou a escrever para o Trianon? Parthenon, assim que eu comecei a publicar. Acho que eu tinha uns uns 10 10 anos. anos, Com 10 10 anos ela começou. Com 10 anos ela começou a publicar. Cara, eu comi areia com 10 anos, tá ligado? Eu já tava também. escrevendo livro já. Eu também. Mano do céu. Ela já estava com 10 anos publicando num site sobre arte, enfim, cinema, artes visuais, literatura. Caraca, Já tinha mano. uma coluna, ela escrevia sobre as coisas que ela lia, com 10 anos. Aí um dia, eu estava organizando uma antologia de contos, é uma antologia bem legal até, chamada 100 Palavras, que são 20 autores escrevem 5 mini-contos de até 100 palavras. Ah, que legal. 100 contos de 100 Uma palavras. tuitada de um autor, assim, é uma coisa curta. Por aí. E aí, todo mundo, sabe como é que é, né, Capu? Na hora de participar, na hora da badalação, todo mundo topa, todo mundo quer. Na hora da sessão do autógrafo, agora chega na hora de cumprir o prazo, Na hora a galera... da relação, a galera arrepia, Vou né? dar banho no meu peixe, não posso. A galera arrepia. E aí, chegou no dia que eu tinha que mandar pra gráfica original e um dos escritores, Fê, eu não vou conseguir mandar. E eu, meu Deus, eu preciso fechar os 20 escritores, porque era o formato do livro. Aí ela chegou pra mim e disse, mãe, eu posso escrever. Aí eu disse assim, não, mas como é que tu vai me aparecer? Eu preciso de 5 mini-contos de 100 palavras. Não, eu consigo, né? Cara, essa mulher vai ser presidente do Brasil com 13, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Aí ela chegou e assim, ela passou o dia inteiro escrevendo. Eu vi que ela pegava os caderninhos dela da escola, não Isso com escrevia quantos ela anos? com 10, né? Com 10. E ela chegava ali. Sério que eu tô pela balada. E ela chegava ali e eu via que ela estava escrevendo. Deixa pegar. Vou deixar, né? Não vou traumatizar a criança. Aí no final do dia, ela chegou pra mim. Tá aqui, mãe, os contos. Assim, ó, os contos estavam prontos. Tinha um ou outro que, tipo assim, tinha 102 palavras ou 99. Aí já tem que mexer aqui pra colocar, né? Pra ficar na sequência. E ela veio com contos muito bons. Isso me surpreendeu, assim, porque tinha qualidade. Era conto com início, meio e fim, como tem que ser. Com qualidade literária. Mas agora, assim, tendo essa visão tua de que tava... Agora, da tua visão, o que te fez ter essa vontade? Era olhar tua mãe? Era a inspiração da tua mãe? Era a influência de ver que aquilo em casa tava fazendo muito bem pra ela? O que te fez, há 7 anos atrás, começar já a realmente botar no papel tuas ideias? Bom, foi uma inspiração da mãe, né? Que eu sempre via ela escrevendo. E também foi porque todas aquelas histórias que ela lia pra mim foram me inspirando e, sei lá, minha imaginação. E Legal. daí assim que eu comecei, que eu aprendi a escrever, eu pensei assim, eu quero criar histórias. Cara, que louco isso, mano. E tu sentia alguma pressão com relação à avaliação dela?
Não, eu acho que não, porque eu pensei, acho que ela vai gostar, né? Minha mãe vai gostar. Não é louca de dizer que não, minha mãe Vai gostar. não tem Mas opção. assim, ó, eu tenho formação crítica, né? Além de professora, eu sou mestre em teoria crítica e comparatismo. Então, assim, tem coisas que eu não consigo ver. Não consigo ver, então, assim, se eu visse e tivesse ruim, eu falaria. Não, e outra, ali tu tira o filtro da filha e vira filtro da artista, porque tá expondo a tua filha também Eu não pro ia deixar ela mundo. passar vergonha. Entendeu? Ataque arte, ela ficou ruim, vou jogar pro mundo, deixar só porque é minha filha? Não. Vamos preservar também, aí entra a mãe. Sim. Entra a coruja da mãe. Sim, sim. Né? Mas nesse 100 palavras, ela tem um mini conto que, assim, ó, é muito perfeito. Tanto que ele já foi usado por vários professores de oficinas literárias. Hein? Ele é um modelo excelente, assim, ó. Ele é um conto muito bom. E aqueles contos estavam praticamente prontos. Mas o que tu lia pra ter inspiração com 10 anos pra escrever? O que tu tava consumindo naquela época e até hoje, o que tu consome? Eu sempre li de tudo, assim. Mas naquela época, eu acho que vinha muito aquelas histórias dos irmãos Grimm, que eram contos, os contos de fadas, né? E Como Treinar Seu Dragão também, que foi lá que eu virei fã de dragões e tudo mais. E aquilo foi despertando a minha imaginação para um mundo mais É que na real, a medieval. galera meio que esquece que o Como Criar Seu Dragão é um livro. Sim, O pessoal tem a série ideia de do livros. filme na cabeça, que explodiu o filme realmente. Agora vai ter, inclusive, o filme mesmo, né? Como é que chama? O Live action. live action, obviamente. Agora, cara, esse livro já são alguns bons anos já dessa história, né? E agora eu acho legal porque... ok, tu consumia uma coisa. Agora tu conseguir pegar aquela história, ressignificar uma história que tu leu e conseguir fazer outra que tem esse início, meio e fim, que eu acho que é o mais importante, sabe? Com 10 anos, de lá pra cá, potencializou, tu começou ali foi o teu start, ou tu percebe que é uma coisa que não vai ter fim, tu vai continuar cada vez mais criando. Não vai ter fim. Eu amo escrever, assim. E eu sempre vou buscando ler de tudo, porque antes Ela de lê muito, ela é uma máquina de ler. Antes de escrever, eu sempre procuro ser uma leitora. Então, buscar muitos autores nacionais, internacionais também, para ter inspiração, ter repertório. E o teu também das repertório de histórias. leitura mudou muito? Não. Dali, ou tu continua essa história meio fantasia ainda e tal? Eu gosto muito de livros épicos, assim, Neil Gaiman, Cressida Cowell, que escreveu Como Treinar Seu Dragão. Mas, assim, eu vou lendo autores nacionais. Tudo Legal. E ela... Quantos livros tu leu na pandemia? Tinha uma 60. lista anual. Ela chegou a uma lista de 60 livros no ano, ela Foi. leu. Ela tinha essa média, assim, de livros por ano. Eu acho que eu nunca fiz essa coisa na minha vida. 60 coisas na minha vida inteira, eu juntando, assim. Talvez o programa tenha feito 60, tá ligado? Mas só nisso, fica nisso. E eu sempre gostei muito de ler, sou um cara que realmente, isso é uma coisa que me pega muito. E até hoje eu acho que é das poucas coisas que me desconectam um pouco do digital. Sabe? Porque o negócio do livro mesmo, sabe? Pegar livro, cheiro de livro, uma coisa que deveria ser um elogio. Sim. Só tão cheiro de livro hoje. Fazer um tá ligado? perfume com livro. Cara, livro. E a questão física ainda é um pouco das coisas que me conecta lá com o Marquinhos de 7, 8 anos. Eu lia muito gibi, depois fui pra aquelas coisas mais fantasia mesmo, sabe? Tanto que eu tenho tatuado Harry Potter no braço, porque realmente a minha construção ali com 13, 14, 15, lendo essas histórias de fantasia, me introduziram nesse mundo que depois o leque abriu. E aí sim, hoje tô com 40 anos, né, gente? Mas é legal porque é importante ter esse primeiro passo das histórias mais lúdicas pra depois o cara ir abrindo pra coisas mais densas, sabe? Ela já começou na questão mais de todas, que era escrever, Sim. que era criar as histórias. Como é que tu começou a ver isso, cara? O que ela absorvia? Vendo filmes que a papai escrevia, historinhas da vida dela que ela transformava. Como é que a tua percepção como mãe foi vendo... Cara, eu tenho uma escritora em casa. É que assim, eu conheço muita gente que escreve, tanto colegas de escrita como colegas de oficina, mas assim, ela sempre foi muito séria e muito disciplinada, ela sempre levou isso muito a sério. Legal. Esse é o diferencial, eu acho, da Melissa com relação a muita gente que escreve, porque para ela é um compromisso. E eu vejo ela não é muito de tecnologia, né, Melissa? Ela não é muito de estar no celular, não é muito de estar no computador. Mas eu vejo ela com um caderno lá, anotando, fazendo ficha de personagem, fazendo ficha de construção. Planejamento. Planejamento muito organizado. Então, assim, quando ela começa uma história, ela já sabe o início, meio e fim. Mas tu tem essa organização acadêmica. Tu Sim. fez uma faculdade, tu fez vários cursos. Ela não. Não. Ela meio... Tu criou esse teu formato de organização das tuas histórias? É o que funcionava pra mim, porque eu pensava, eu vou começar a escrever uma história, uma narrativa, mas talvez lá na frente eu não saiba o que escrever. Então eu fazia, antes de qualquer coisa, uma linha do tempo. Que, vai acontecer isso com a personagem. Eu tô ficando de cara. Tô ficando de cara, porque ela criou um método dela. Um método de Que criação funciona. de histórias, cara, e que funciona. Que funciona muito bem. Ela já tem 2 livros publicados.
participação em antologias, né, por aí. Mas já tem um livro pronto e tá escrevendo um outro livro. Cara, que loucura. E deixa eu te contar, assim, ó, ela escreve comédia, que eu acho a coisa mais difícil do mundo. Eu não conheço ninguém que escreva comédia, ela consegue escrever. E ela usa muito pessoas da família, do convívio dela, como tema dessas histórias. Essa esponja que eu acho legal, de tu começar a absorver tudo que é lado, histórias da família, ou personagens e tal, e conseguir criar terceiros. Cara, a gente vai entrar na sequência no assunto livros, história de cada livro, sobre cada um. Primeiro eu vou chamar meu diretor, vou quebrar meu diretor agora, quer ver? Eu vou chamar o Merchan, nosso amado Capuzinho, pra falar um pouquinho sobre a nossa Ubra, sobre a nossa casinha aqui do Multi RS e também da TV Cultura no Rio Grande do Sul. E depois eu volto aí sim pra falar sobre a obra de cada uma. Combinado? Mas primeiro, Capuzinho, assume a bronca, querido. Vai. Capuzinho, o plano é o seguinte, na Ubra tu tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com toda a flexibilidade. E por falar nisso, sabia que tu pode ingressar no curso dos teus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Então estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e, claro, ultrapasse as fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Então acesse agora ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. O Gurizinho sabe, cara. O Gurizinho sabe tudo sobre Ubra e mais um pouco. Inclusive, cara, pra quem não tá ligado, aqui a Ubra é a casa da TV Cultura no Rio Grande do Sul, mas também a casa do Multi RS, porque agora todos somos multi. Por sinal, @canal Multi RS, tanto no Instagram quanto no YouTube, para depois que tu curtir esse papo aqui ao vivo, pode mandar o link desse programa para todo mundo, em qualquer lugar deste planeta também, para inspirar também pessoinhas de 10 anos, que hoje tem 17, mas tinha 10 anos, a escrever, cara, porque é legal tá no digital, tudo rápido e tal, mas também é legal demais pegar aqui, ó, e entrar a imersão de um livro mesmo, físico, tá ligado? Tu abrir um livro e ler uma história, início, meio e fim, é outra coisa, é outro patamar, e isso não pode se perder nunca. E ainda bem que a gente tem exemplos como ela, de pessoas que ainda estão criando muita história, tendo essa sede, essa jovialidade, mas também acontecendo na criação de histórias. Agora a gente vai pular umas casinhas da história de cada uma pra chegar no assunto livros de cada uma. Porque temos esta obra, que depois chegamos na obra dela. Me conta quem é esta mocinha aqui e por quê. Bom, essa história aqui é o romance Através da Cortina, é o romance mais recente que eu lancei. A capa, né, foi feita... Maravilhosa, deixa eu mostrar essa capa. Obrigada. Aqui. Mostra pra dois? Mostra pra dois. Então... A capa foi feita pelo Felipe Vec, que é o meu irmão mais novo. E certo? ele é artista visual. Ele é um dos poucos artistas aqui do Rio Grande do Sul que vai expor na Bienal do Mercosul o ano que vem. Esse ano agora. Ô, família, hein, ó. Que família, rapaz. Que DNA forte esse. Obrigada. Que linda essa capa. Nossa. É muito legal, né? E essa história, ela é uma história de viagem no tempo. A protagonista, ela é uma mulher que... Ela gostava muito de escrever, mas ela acabou abandonando esse hábito de escrita e ela vive um momento de crise no casamento dela. E aí, essa história acontece durante a pandemia, durante a Covid. Ela e o marido saem da cidade, alugam uma casa numa cidade menor. Casamento em crise. Casamento em crise, né? Então aquela coisa não se aguenta mais, vão para esse lugar para tentar recuperar o casamento. Chegando lá, ela descobre de maneira acidental que, passando por uma cortina que tem numa sala, num cômodo daquela casa, ela volta 100 anos no tempo. Ela volta. Literatura fantástica, assim. Ela começa, primeiro ela acha que está chegando no set de um filme antigo, de época, depois ela vai descobrindo que não, né? E ela volta pro presente e ela passa um tempo naquele vai e vem, presente e passado, e ela vai conhecendo pessoas. Ela conhece um outro cara porque ela se apaixona lá, né? Em oposição ao casamento. Que já tá morto agora. Já tá morto, né? Ela sabe que se ela pensar, se eu passar com ele pela cortina, o cara vai virar pó, né? Aquela coisa toda. Ela fica naquela, será que eu vou pro passado? Será que eu volto pro presente? E ela acaba descobrindo que ela tá envolvida nos acontecimentos 100 anos antes lá naquela cidade. Ela, de alguma forma misteriosa, ela teve ali naquela época e ela tá voltando pro passado, ela tá sendo levada pro passado pra consertar aqueles erros que ela cometeu. Pelo amor de Deus. Como é que tu chegou? Tu viaja no tempo?
Não. Eu gostaria, não sei. Então chegamos ao consenso de que é uma história fictícia. Sim. Como é que tu chegou nessa história, mulher? Bom, 8 garrafas de vinho, aí chegou lá. Não, pior que foi tudo sobre, assim, no carão. Essa história me veio durante a pandemia. Eu escrevi, aí aconteceram outras coisas, fui me envolvendo em outros projetos, acabei publicando só agora. Mas eu pensei lá assim, se desse, eu tava em casa, isolamento, todo mundo em casa. E se eu pudesse sair, né? Se pudesse fugir, sem fugir, né? Sem me expor ao risco físico, né? De sair. Do vírus? Mas, seria bom se desse pra voltar no tempo, né? De voltar no tempo ou avançar no tempo. E eu sempre gostei muito de histórias com volta ao passado, viagem no tempo, enfim. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, se perguntou, né? Se eu pudesse rolar se eu voltasse se eu voltar, será que ia ser melhor? Será que ia ser pior? O que ia acontecer? E é legal porque, tipo assim, que você falou, tu tinha esse fascínio já por essa questão da volta ao tempo, assim como ela tem o fascínio com a questão dos dragões. Sim, então cada um cria a sua história, mas esse é o teu segundo, terceiro, quarto, oitavo? Esse aqui, deixa eu pensar, eu tô meio perdida. Eu acho que é o terceiro? Porque eu tenho participação em algumas antologias da organização, mas eu escrevi, em 2017, eu escrevi o Amarga Neblina, que foi finalista do Prêmio Kindle. É uma história que acontece em outra época, também no início do século passado, uma personagem que ela vive numa cidade que assim, as relações da cidade todas são formadas em meio à hipocrisia, são relações muito de aparência, né? Enfim. E aí, com a chegada de um forasteiro, né, de um cara misterioso, ela começa a questionar as coisas que ela vive, né? O casamento, a família, as relações dela com a família, com a sociedade. E esse romance foi o primeiro que eu escrevi e ele foi finalista do Prêmio Kindle, que é um prêmio nacional. A tua pegada é bem essa, né? De histórias que tá aqui, mas também tá lá atrás, há 100 anos. Uma história... Isso é inspiração de alguma coisa que tu lia? Também, pode ser. Eu posso pensar nisso. Eu sempre li muita coisa do século XIX, né? Sempre gostei muito, legal. Tanto a literatura brasileira quanto a literatura russa. Mas eu acho que, às vezes, é interessante a gente revisitar essas épocas para ver coisas a origem de coisas que estão acontecendo agora, né? De problemas, e a gente, às vezes, encontra muita coisa que os porquês lá atrás. Reverbera agora, mas os porquês estão lá atrás ainda. Agora, esta mocinha aqui, assim como a viagem do tempo rola aqui, ó, pra mim é a viagem do tempo, tá ligado? Lá, ela não é um dragão. Então, como é que tu chegou nessa história do dragão, cara? Muito foi por inspiração. E eu quero pedir pro diretor colocar aqui a capa do livro, que é linda também. Aí tu vê que é bem fantasia e tal. Cara, como é que tu chegou nesse rolê também do dragão? Bom, foi lendo bastante, assim, assistindo muitos filmes de dragões. Daí eu comecei a gostar muito desse universo. Eu pensei, eu quero escrever alguma coisa assim, alguma coisa épica. Que mostre batalhas. E me resume em um minutinho a história do teu livro. Bom, a Maeve, né, ela mora na ilha de Aode. Ela é uma princesa celta. Tá. E então ela descobre que existe um mundo de dragões na floresta da ilha dela. Então ela começa a treinar dragões. Então, e tem muita comédia, né? Porque, sim. Sério? Sim, porque se tem uma coisa em comum em todas as minhas histórias é a comédia. Então eu quis trazer esse lado épico, mas com comédia ao mesmo tempo. Cara, e a gente tem aqui no cafezinho, muitos humoristas já passaram aqui, e atualmente a gente tem ali o Herão da Molin, tem a Betina e tal, que são pessoas que falam muito sobre isso, sobre o quão difícil é quem executa a comédia, tu acha bastante. Quem cria comédia é difícil. Quem escreve comédia. E até porque muito humorista que a gente conhece que bomba por aí, pega histórias de outros e só interpreta. É quase um ator pra fazer humor. Agora, criar humor, ainda mais numa história de fantasia, meu parceiro, tem que dar um nó na cabeça, tá ligado? E agora, como é que eu encontro esses livros? Só fazer um parênteses. Teve um livro que ela fez só pra me zoar, né? Ela escreveu um romance de quase 300 páginas pra zoar a mãe dela. Tamo com tempo, né? Tamo com tempo. Vou zoar minha mãe como? Outra laje? Vou fazer um meme? Não, vou criar um livro pra ela. Eu tava no meio da pandemia, por que não zoar a minha mãe? Sim, por que não criar um livro, né? Porque a pandemia foi 2 anos parado em casa. Posso falar rapidinho sobre esse livro? Foi engraçado, assim. Mas também, né, eu pedi. Eu acordei no meio da madrugada e tive um sonho muito louco, assim, que eu tava andando pelas ruas de Estocolmo, dentro de um conversível vermelho, carro com um cara que parecia um ator de cinema. Lembra da garrafa de vinho que eu falei? A 7 aquela? Pois tá aqui. Eu consigo pensar tudo isso. Inspirou outro livro. E aí eu acordei ela de madrugada e disse, Melissa, tu não vai acreditar. Eu sonhei que eu tava em Estocolmo, andando num conversível de um ator de cinema. Aí ela, mãe, isso aí dá uma história. Eu disse, tu vai escrever um continho aí de umas 5, 10 páginas, né? Fiz um livro inteiro. Fez um livro inteiro e todo dia ela vinha com um capítulo. Olha aqui, mãe, que eu escrevi isso. Continua, vai escrevendo. Cara, imagina quão borbulhante não é a cabeça desse engenho, tá ligado? Isso é muito... O tempo todo. E aí a gente entra numa outra questão, que ela é assim por questão inspiracional.
sabe? Por desde sempre, desde que nasceu, ver a mãe tendo essa referência e perceber pela mãe que isso é legal, que isso é gostoso. Então eu quero também viver o quão gostoso é esse universo. Por isso que a gente bate tanto na tecla aqui, cara. E é muito legal também ter aqui no Mogi RS, ter na TV Cultura, o nome já diz TV Cultura, espaço que nem o Multimix e que nem outros programas da grade também, que mostram essa questão cultural, sabe? E já tem aqui, já passaram muitos escritores por aqui, é muito legal isso. Por ver que é tão vivo ainda, apesar de ser tão massacrada a cultura no nosso país, sabe? Por ser tão posta de lado, mesmo assim o Brasil ainda é um dos lugares que mais cria cultura teatral. Pô, cinema a gente vai falar, né? 24 horas atrás a Fernanda Torres ganhou, sabe, o Globo de Ouro. Então é legal por ver o quão rico a cultura brasileira é, e especialmente ter um espaço que nem o Multimix, que nem outros programas aqui da grade também, que conseguem expor essa arte gaúcha, arte brasileira, é um tesão. Então, tamo junto. E criem livros. Agora, como é que eu consigo encontrar? A gente tá com o nosso tempo estouradaço, eu preciso saber onde é que eu compro o livro das duas. No perfil da nossa editora, a editora Berserk, no Instagram. Lá a gente manda, a gente tá começando a distribuir, né? Que a distribuição de livros é um pouco complicada. A gente tá começando a distribuir para as livrarias agora. Também, né? Sim, mas no momento a gente tá vendendo pelo Instagram da editora. A gente legal. A gente manda pelo correio, a gente manda pro Brasil inteiro. A gente vende bastante, assim, para outros lugares também. Mas no Instagram da editora, ou falando com a gente, fala direto lá. Por favor, cara. Então temos aqui, ó, o da Melissa, que é Melissa Underline Melvin. Com 2 L's e com 2 E. Pra complicar bastante por isso, tá ligado? E agora volta, Fê? Vamos ver qual é o Instagram dela agora. Aqui, ó. Fernanda. Não tem underline, tá, gente? Que é com 2 L's e com 2 E. Manda direct, viu? Distribui por aqui também, que elas vão dar um jeitinho de te mandar pra tua casa. A gente manda, nem que a gente mande o dragão voando levar, né? Não tem problema. problema. Porque nós temos contato bom, né? É dragão, é viagem do tempo, tá ligado? Tem uns contatinhos bons rolando por aqui. De todo jeito vai chegar. Vai chegar. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, que a gente gosta tanto, né? Muito obrigada a todos e a todas que estão nos assistindo. E se eu conheço, daqui a 2 meses tem outro livro dela também, vem pra cá de novo. A mulher é uma máquina de criar livros aqui também, as duas são umas máquinas de criar histórias boas. Tenho certeza de que tá estourando outro livro aí. Legal, cara, legal demais. Senhoras e senhores, tô ficando por aqui, já sabe, né, cara? Curtiu o programa, se não viu ao vivo, pode ver agora. Tá vendo aqui, sei lá, daqui a 3 anos, às 2 da tarde? Não tem problema, cara. Compartilha esse link com qualquer pessoa no mundo, @canal Multi RS, tanto no Instagram, para ver os bastidores e extras desse programinha, como também lá no youtube.com/canal Multi RS, também para compartilhar esse programa e também ver vários outros cortes de vários outros programas legais, porque somos todos multi. Combinado? Beijo pra vocês, até amanhã. Falou aí! I like you sexy.